Seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia de seminário Famílias Inteligentes. Ontem, muitas pessoas que se inscreveram já conseguiram assistir e a gente recebeu muitas perguntas, muitos elogios também. Eu agradeço a todos vocês. E o objetivo do dia 2 do seminário Famílias Inteligentes é relembrá-los para vocês tudo sobre a holding e responder as perguntas que vocês nos encaminharam pelo e-mail, pelo nosso WhatsApp. Então, este é o nosso objetivo de hoje, tá certo? Primeiro, só para relembrá-los, a holding é uma estratégia que já é utilizada no Brasil há cerca de 50 anos. Ela é uma estratégia que envolve CNPJs, planejamento tributário e cláusulas eficientes. A união desse conjunto de fatores, você consegue atingir a proteção patrimonial, pagar menos impostos e evitar o inventário na falta de qualquer integrante da família. Tá certo? Relembrou? Outra coisa, se tiver alguma dúvida, o seminário ficará disponível a vocês até o final da semana que vem. Então vocês podem assistir novamente. Se tiver alguma dúvida a mais, até na quarta-feira, todas serão respondidas. Então fiquem à vontade. Mas acredito que apenas com esse segundo dia de seminário vocês já conseguirão entender basicamente tudo o que você precisa saber sobre a holding. Vamos lá, pergunta número 1. Como que fica carro? Carro entra na holding? É aquilo que eu havia comentado ontem. Normalmente, carro é um fator de risco ao patrimônio, porque você pode estar andando com esse carro, atropelar uma pessoa, gerar uma ação, e uma ação que pode te proporcionar pagar a outra parte 300 mil, 500 mil, e isso pode comprometer o patrimônio da holding, porque quem será dono do carro será a holding, e a holding tem patrimônio. A recomendação nossa: carro, não coloca na holding, deixa na pessoa física, ainda mais por questões tributárias. Carro é algo que você compra, que você vende muito facilmente. Na holding você pagará mais impostos nessas vendas, então é melhor deixar na pessoa física. No entanto, se for carros de alto valor, olha, eu quero pôr na holding, quero ter uma proteção patrimonial, nós recomendamos que talvez coloque esse carro na holding empresarial. Na patrimonial, não é que você não pode, você pode, mas saiba do risco de ter um carro dentro da sua holding patrimonial e saiba que na venda dele você pagará mais impostos. Então, melhor dos cenários, vamos colocar na holding. Segundo melhor cenário, colocar na holding empresarial. Em última hipótese, pode sim colocar na holding patrimonial, certo? Segunda dúvida: e venda do imóvel, como que funciona? Ontem foi algo que passou batido mesmo, que hoje você vendendo pela holding, você tende a ter algumas vantagens, ainda mais imóveis antigos, faz tempo que você adquiriu. Vamos lá, quando você transfere um imóvel para dentro da holding, você não paga aquele imposto, o ITBI, que é um imposto que você tem que pagar toda vez que transfere um imóvel de forma onerosa. A transmissão para dentro da holding é considerada uma transmissão onerosa. No entanto, tem uma lei específica, que é o artigo 156 da Constituição Federal, parágrafo 2º, que traz uma imunidade tributária. Então, ele te isenta de pagar esse imposto. Só que a condição é que você não pode exercer uma atividade imobiliária dentro da holding nos próximos 3 anos, certo? Então, se você tiver que vender um imóvel nesses 3 anos, você terá que pagar o ITBI sobre todos os imóveis que você transferiu. Talvez não seja um bom negócio. Então, o que a gente recomenda? Coloque na holding os imóveis que você não pretende vender nos próximos 3 anos. Tá, doutor, mas aconteceu um imprevisto, eu preciso vender. E aí, o que a gente pode fazer? Duas hipóteses: a gente pode trazer de volta para a pessoa física e vender na pessoa física, ou constituir um sistema com com CNPJ operacional e vender por um outro CNPJ. É possível, só que dá mais trabalho e vai te trazer mais custos, mas é possível vender sim, e muitas das vezes não ter que pagar esse TBI.
mas é algo que a gente alerta. Pretende vender nos próximos 3 anos, não inclua na holding, mas não tem problema. Passou os 3 anos, vamos lá. Passados 3 anos, você pode vender sim, e na holding tem uma vantagem. Na hora da venda, principalmente imóvel mais antigo, ao invés de você pagar aquele ganho de capital, que é 15% sobre o valor que você... sobre o ganho do capital, então, se comprou imóvel por 100 mil, vendeu por 200 mil. Então, você paga... Vamos melhorar essa conta. Comprou um imóvel há 10 anos atrás por 100 mil, uma fazenda, e hoje ela está valendo R$1 milhão. Você paga 15% se você vende na pessoa física sobre essa diferença, dos 100 mil para os 1 milhão. Na holding, você pagará cerca de 6,95% no momento da venda do imóvel. Então, quando a diferença é maior, a holding você consegue obter uma excelente vantagem, questão de tributação. Certo? Próxima dúvida. Sou produtor rural. Como faço agora para conseguir crédito? A holding rural, ela tem movimentação? A holding rural, da estratégia que nós fazemos, ela não tem atividade. Ou seja, o patrimônio ele fica dentro da holding patrimonial. A atividade rural será exercida normalmente pela pessoa física, porque ela tende a ter mais benefícios tributários. Tem casos que a gente faz mescla um pouco de pessoa física e um pouco de pessoa jurídica. Então, uma holding rural com atividade, aí sim, mas dentro dessa holding não teria patrimônio, seria exclusivamente atividade de risco, para deixar o patrimônio protegido lá na holding patrimonial. É muito importante vocês lembrarem, atividade fica de um lado e patrimônio fica do outro. Nunca há essa comunicação. Então, quanto a isso, a atividade continuará normal, do jeito que está hoje, então você na pessoa física. No entanto, a fazenda não estará no seu nome, estará no nome da holding. E a holding cede essa fazenda para você, pessoa física ou a pessoa física com a holding rural, realizar atividade. Mas a fazenda não fica dentro da holding rural e não fica na sua pessoa física, fica lá na patrimonial. Para conseguir crédito, do mesmo jeito que você consegue hoje, você, por meio de comprovante de renda, e até pode utilizar o imóvel lá da holding. A holding pode sim oferecer ele como garantia. Não é o recomendado, mas se for para conseguir crédito, a holding não atrapalha. Tá bom? Próxima pergunta. Reforma tributária, como que ela afeta as holdings? Até o momento, ainda mais as estratégias que nós utilizamos aqui no escritório, que são as que os principais empresários utilizam, não afetam praticamente nada. Por quê? A holding, agora com a reforma tributária, vem o IBS e o CBS nas locações. No entanto, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, hoje a holding, você paga, no ano passado, você pagava de 11% a 14%. Agora, essa alíquota pode chegar até 17%, quando você aluga bens. Na pessoa física é 27,5%, vai chegar até 34%. Então, a alíquota subiu tanto para a pessoa física, tanto para a holding. Então, quanto a isso, não mudou nada. Outra questão da reforma tributária que nos afeta, o imposto sobre herança. Aí sim, a reforma tributária inviabilizou alguns tipos de holding, que é a holding de um CNPJ, a holding mais simples que existe, que muitas famílias constituíam um CNPJ, transferiam o imóvel para dentro do CNPJ e faziam a doação das cotas para os filhos. Essa doação, as famílias pagavam imposto pelo valor que ela declarasse que os imóveis valessem. Então, ela comprou por 100 mil, o imóvel vale 1 milhão, ela jogava para dentro da holding por 100 mil e fazia a doação das cotas por 100 mil. Então, ela pagava os 4% sobre os 100 mil. Agora não será possível mais. A gente vai ter que pagar 4% sobre os 1 milhão de reais, sobre o valor sobre o valor de mercado. Com uma estratégia mais simples. No entanto, tem as estratégias mais avançadas, que inclui 2, 3 CNPJs, que
que você paga um imposto bem pequeno ou muitas das vezes não paga nada. Ainda mais aqui no estado de São Paulo, que tem uma isenção até certo limite de doação. Então, como a gente já tem as estratégias mais avançadas, também não afetará nada. E aquilo, a reforma tributária ela afeta, que eu comentei sobre a holding de um CNPJ só, afeta daqui para frente. As que fizeram lá atrás está tudo certo, está lindo, não afetará em nada. Tá bom? Próxima pergunta, como que eu faço? Quanto que ficaria uma holding para mim? Ficaria 90 mil? Você colocou um caso lá, 200 mil? Não, nada disso. Para você saber o quanto fica a sua holding, é preciso realizar um estudo exatamente do seu caso. Aqui no escritório, no Borges Costa Holding, a gente faz uma reunião de viabilidade, que eu sento com os nossos clientes, converso com eles, entendo se a holding é uma solução aplicável para o caso dele, entendo as necessidades, porque às vezes a holding é uma excelente opção, mas talvez para o caso dele tem outras formas que seja mais econômica para o bolso dele, que atenda essas necessidades. Então, a gente sempre precisa fazer essa reunião de viabilidade para entender a família do cliente, o patrimônio do cliente, e aí sim entender esse primeiro passo, se a holding é ou não é uma excelente opção. Inclusive, essa reunião de viabilidade, o valor dela do escritório Borges Costa Holding, porque temos dois escritórios, o nosso escritório de advocacia e o nosso escritório exclusivo de holding. Hoje eu estou aqui até na sede do Borges Costa Advogados, mas aqui é um trabalho exclusivo com Borges Costa Holding. O valor dessa reunião ela está em torno de R$ 997. No entanto, para você que está assistindo esse seminário, que acompanhou o seminário, ela terá um valor reduzido. É uma condição especial que será apenas essa semana. De R$ 997, ela será por apenas R$ 297. É um prazo, a reunião ela tem duração de 1 hora, então a gente pode conversar até 1 hora, entender a situação da família, você pode tirar todas as suas dúvidas pessoalmente comigo, pessoalmente ou virtualmente. A reunião pode ser feita em 2 formatos, tanto aqui no escritório, quanto virtualmente, dependendo da cidade, de onde você for, e pelo valor de 297. Nela a gente entenderá exatamente todas as necessidades da sua família e consigo dar para você um norte, um diagnóstico de qual melhor ferramenta e se uma ou duas outras estratégias para atender o seu caso. Então, se você tiver interesse em saber, basta entrar em contato com o nosso suporte, pode mandar mensagem no meu Instagram, seja onde você nos encontrou, pelo nosso e-mail ou pelo nosso WhatsApp, que lá a gente passa todas as informações, agenda um dia. Para a semana que vem, nossa agenda já está lotada, seria para outra semana, então para a semana ali do dia 10 de fevereiro, mas aí é muito importante, que aí eu entenderei exatamente o seu caso e com isso vou passar um diagnóstico exatamente de qual a melhor estratégia para o seu caso. E com isso, para um valor exclusivo, que é só para aqueles que acompanham o seminário. Esse seminário é totalmente fechado, é um link privado que só você que se inscreveu consegue ter acesso, tá bom? Então é exatamente isso. Então assim, tem holding que fica, dependendo se o patrimônio é pequeno, R$20 mil, tem holding que fica 30, 40, 50. Quando o patrimônio é maior, aí porque tem as custas, tem junta comercial, tem taxas, tem impostos, tem cartório, tem os meus honorários de advogado, tem o contador assistente que auxilia a gente nessa operação. Então tem que ser um estudo detalhado que não dá para falar. Mas o que eu posso falar é que a holding não é algo absurdo, um valor que não cabe no bolso, principalmente as famílias que pretendem fazer a sucessão, a doação para os filhos dos bens, ela é muito mais em conta do que você doar por meio de cartório ou qualquer outro meio tradicional. A holding é disparado, mais econômico. Quanto maior o patrimônio, claro, mais vale a pena, porque vai ficando mais barato, mais econômico e fora os benefícios da holding. Você tem total proteção,
Além de você pagar menos impostos, evita inventário para os filhos, uma estrutura sofisticada, então é muito mais. Você paga menos e consegue receber muito mais do que uma simples doação. Os pais ficam com total controle sobre os bens. Também para empresários que vai recolher esse imposto de distribuição de lucros, a holding com certeza é uma excelente opção, que em pouco tempo esse investimento que você faz na holding ele retorna, e com isso você terá uma holding aí que você pode ir perpetuando para a sua família. Então, quanto a isso, pode ter certeza que a holding vale muito a pena. Mas valores é difícil, precisa saber o seu patrimônio, saber quantos imóveis, quantas cidades esses imóveis estão, como que é a situação dos imóveis, se estão todos registrados, se estão todos regulares. Então é muita coisa envolvida. Então, se você tiver interesse em saber se a holding é uma excelente opção para você, pode marcar uma reunião comigo que a gente alinha isso, entende exatamente o seu caso. Próxima pergunta, quanto tempo demora para ficar pronta a holding? Depende. Tem holding que fica pronta em 1 mês, tem holding que fica pronta em 6 meses, tem holding que já faz mais de 1 ano, que está em curso e ainda não finalizou. Aí depende muito da celeridade da família para entregar os documentos, depende muito da regularização dos bens, está tudo regular, às vezes não está. Depende também de prefeitura, que a gente, apesar de não ter que pagar o ITBI, tem que pedir a isenção para a prefeitura, para o município. E o município às vezes enrola, então é o que atrasa a nossa holding. Mas ela normalmente é de 1 a 6 meses ela fica pronta. Próxima pergunta. Posso doar apenas para um dos meus filhos? A resposta é não. Se você tiver mais de um filho, não é possível, porque você tem que respeitar o que nós chamamos de legítima. O que é legítima? 50% do seu patrimônio você pode doar para quem você quiser. Os outros 50%, obrigatoriamente, você tem que doar em partes iguais para os seus filhos. Então, não tem como. Então, você teria que doar. Você pode doar mais para um filho do que para o outro. Mas se for 2 filhos, os 25% do seu filho você não pode abrir mão. Você tem que doar para ele ou deixar para não ter problemas futuros. Como compra um imóvel na holding? Excelente pergunta. Outra vantagem da holding é que conforme você ter que adquirir bens, vou comprar mais imóveis, você compra direto pela holding. Você, como sócio, aporta, como você vai ter uma cota ainda da holding, aquela golden share que eu cheguei a comentar. Você consegue aportar esse dinheiro na holding, com esse aporte você compra já direto em nome da holding. Você fica totalmente livre, não precisa fazer a doação de novo para os filhos, fica tudo ok. Então, por isso que a holding vale a pena também para quem ainda está construindo o patrimônio. Porque uma vez que você constituiu ela, doou as cotas para os seus filhos, os próximos bens você não precisará doar, já vai estar dentro da holding, protegido, você com controle de todos os bens em vida, na sua falta, seus filhos serão donos de forma automática. Offshore, outra pergunta, offshore não compensa mais do que uma holding? A estratégia que nós utilizamos aqui, ela é totalmente segura, ela traz totalmente proteção, não vejo a necessidade de uma offshore, a não ser quando se trata de questões em dinheiro, aí sim talvez seja importante uma offshore, mas as ferramentas que nós utilizamos aqui no Brasil é perfeitamente cabível, apenas a holding aqui no Brasil, uma limitada inclusive, muita gente fala sobre as sociedades anônimas, da forma que nós fazemos a sociedade limitada, além de você não ter tanto custo do que uma offshore, do que uma sociedade anônima, você consegue estar protegido mesmo assim. Então, fique tranquilo quanto a isso. Offshore é mais para quem tem patrimônios acima de 100 milhões, aí sim pode começar a pensar. Mas caso contrário, a holding limitada já é suficiente. Tem muito mito dizendo limitada não protege, e com certeza protege. A sociedade anônima, você pode constituí-lo, só que o seu custo será muito maior, mais complexo o trabalho, e sendo que a limitada você já consegue suprir todas as necessidades normalmente das famílias. Mas recomendo sim, se a família tem condição de fazer um investimento maior, recomendo fazer uma mescla de limitada e sociedade anônima, que aí você consegue
também proteger ainda mais. Perfeito. Próxima pergunta é formas de pagamento da holding. Aqui no escritório eu posso falar aqui por nós. Questões de custas. Cartório de imóveis, você tem que pagar. Você pode pagar conforme a sua necessidade, sua capacidade financeira. Quero registrar um imóvel, quero registrar o outro. É possível ir devagar. Os nossos honorários aqui, isso aqui a gente negocia. Às vezes a pessoa gosta de pagar tudo à vista, às vezes gosta de parcelar em alguns meses. Isso aí não tem problema. Quanto a isso, está tranquilo. Agora tem as taxas e as custas que não tem como fugir, que são valores de entrada que realmente tem que pagar para iniciar o projeto. Mas, para saber exatamente, aí precisaremos organizar uma reunião de viabilidade para a gente entender exatamente o seu caso e alinhar esses outros fatores e saber, e para você entender, ver se a holding é uma opção viável e, se for, fazer um estudo para poder falar exatamente o valor que ficaria a holding, você e as formas de parcelamento. Certo? Tem outras perguntas aqui. Quanto a dinheiro, o que eu faço? Dinheiro é possível colocar na holding, sim. Dinheiro que está em investimento, preciso ver exatamente a questão do investimento, quais são, por questão tributária. Tem investimentos que na holding você paga menos, tem investimentos que na holding você paga mais impostos. Então é preciso ver. Agora, quanto à doação, é totalmente ok, só que às vezes a gente até recomenda fazer uma previdência privada, que a previdência privada ela é isenta do imposto sobre herança. Então, na sua falta para transmitir para os filhos, eles não terão que pagar esse imposto sobre herança. Então, não tem essa necessidade de jogar para a holding, sendo que a previdência privada supre. Mas se for um dinheiro que você pretende comprar imóveis depois, algo nesse sentido, ok, isso aí é possível sim incluir na holding. Por que a doação da holding é considerada mais segura e flexível do que a doação de bens em vida com reserva de usufruto no cartório? É aquilo que nós falamos, quando a gente doa pela holding, tem todas aquelas cláusulas que a gente coloca, e a holding ela segue as normas do direito empresarial. E as normas do direito empresarial têm mais flexibilidade, então a gente consegue proporcionar aquilo, igual nós falamos, o direito de arrependimento para os pais, o direito do pai poder vender os imóveis sem anuência dos filhos, diferentemente do cartório. No cartório, você doou, você não pode se arrepender, então você precisa da anuência dos filhos para vender. Então é toda uma burocracia e os imóveis estarão em nome dos filhos da pessoa física, então não estarão protegidos. A holding, além de ser mais econômica, a doação, em regra, ela também te proporciona toda essa proteção patrimonial, você fica seguro, fica com total controle realmente sobre os bens. Então, quanto a isso, a holding é bem mais vantajoso. Vamos lá. De que maneira um bom planejamento sucessório via holding ajuda a evitar conflitos e disputas entre herdeiros? Bom, quando a gente faz uma holding já com planejamento sucessório, a gente já faz a doação das cotas para os filhos, reservando o usufruto para os pais, claro. E nessa doação, nós também fazemos um acordo de cotistas, elaboramos um acordo de cotistas que nele a gente prevê, na falta dos pais, o filho X haverá uma cisão da holding e o filho X terá uma holding apenas para ele, que ficará com o imóvel tal. O filho Y haverá nessa cisão uma holding para ele, ficará dentro dessa holding o imóvel X, Y, Z, R, W, S, T. Então, você consegue determinar, e nesse acordo de cotistas, os filhos também assinam, os pais assinam. E se no futuro vier ter algum conflito, está aqui o acordo de cotistas, está aqui o documento que foi acordado, não é caro. E
e proporciona essa segurança jurídica. Então, impede dores de cabeça futuras, porque os filhos não terão que fazer inventário, não terão um desgaste no inventário, e com isso eles conseguem preservar a família, preserva dinheiro, em vez de dar dinheiro para o Estado, ficará concentrado no bolso da família. Tá bom? Nossa, essa pergunta é boa. Mas o testamento, ele não evita o inventário? Esse é o maior erro de todas as famílias. Pensam que ao fazer o testamento você evita a realização do inventário. Só que não. O testamento ele determina para quem que vai cada imóvel, cada bem. No entanto, ele não elimina o inventário. Para transferir para os herdeiros terá que fazer o inventário. E o testamento cria até um impedimento maior, que quando se tem testamento, não se pode fazer um inventário extrajudicial no cartório. Então, obrigatoriamente tem que ser judicial, que faz demorar ainda mais. Então, o testamento não elimina o inventário. Sou empresário, tenho empresa no Simples. Como que eu faço? Nesse caso, a empresa no Simples, a gente não pode constituir uma holding para ser dona dela. É um impedimento do Simples. Se a empresa tiver como sócio uma holding, ela é desenquadrada do Simples. Em muitos casos, aí dá uma inviabilizada na atividade empresarial. Então, compensa permanecer no Simples. Hoje, a distribuição de lucros do Simples será judicializado, com certeza. Mas, na minha opinião, ela não incide o imposto de renda, os 10% sobre a distribuição de lucros. Então, quanto a isso também, a empresa do Simples ficou ok. Agora, empresas do lucro presumido, lucro real, aí sim a holding é uma excelente opção, porque ela proporciona, você evita de pagar esses 10% na distribuição de lucros e ainda por cima consegue fazer uma divisão de riscos, consegue proteger alguns bens da empresa de mais alto valor, facilita na gestão, facilita na tomada de créditos, você consegue criar um grupo empresarial para tomar conta dos seus negócios, centraliza as decisões, fica algo muito mais profissional, muito mais organizado. Então, a holding para empresas do lucro presumido e simples é uma excelente ferramenta. Ótimo. E como que funciona a sucessão de empresas? Quero deixar um filho meu para ser o administrador, os outros não entendem muito, mas gostaria de fazer uma doação de cotas igualmente para cada um deles. Então, nesse caso, a holding também proporciona isso. Você perguntou e já respondeu. É possível constituir a holding, fazer a doação das cotas. Na empresarial, a gente consegue, muitas das vezes, dependendo do tamanho do patrimônio, zerar o imposto de herança nessa doação e centralizar um filho como administrador. Isso são cláusulas, são estratégias que é possível fazer e coloca como condição que os filhos não podem vender a empresa para nenhum terceiro de fora e que obrigatoriamente o filho X tomará conta da empresa, ele que será o gestor, o administrador. No entanto, obrigatoriamente, ao final do mês, todos têm que receber em quantias iguais. Ou um filho recebe mais, outro menos. Isso na holding você consegue prever tudo. Por isso que hoje eu considero a holding o sistema mais eficiente de planejamento patrimonial, sucessório e tributário quando se trata de pessoa física. Então, quando se trata de bens em nome da pessoa física, você fazer uma holding, você consegue alcançar toda essa proteção. Certo? Então, tem outras perguntas aqui, mas a maioria já foram respondidas. São perguntas que nesse bate-papo nosso, com certeza vocês já entenderam. No entanto, como eu falei, até semana que vem ainda é possível tirar todas as suas dúvidas. Basta mandar em nosso suporte. E aí eu fico aguardando vocês para as perguntas e fica a condição também, até na sexta que vem,
Na sexta que vem já não será mais possível. Quem tiver o interesse de entender se a holding é uma excelente opção para o seu caso, ou ter um diagnóstico de qual o melhor caminho que você deve trilhar para proteger patrimônio, pagar menos impostos e evitar inventário, estou proporcionando essa condição especial aos nossos a todos aqueles que se inscreveram no seminário de famílias inteligentes. Eu vejo que são famílias que buscam proteger o patrimônio, proteger a família, um dos bens mais importantes que tem. E eu gostaria de dar essa condição especial, ainda mais por se tratar de primeiro seminário de 2026. Já te falei, para se inscrever é muito fácil. Para agendar essa reunião de viabilidade, basta entrar em contato com o nosso WhatsApp ou nosso e-mail, ou pode mandar lá no nosso Instagram, que com certeza a gente alinha isso para você. Então, de 997 até sexta que vem por 297. Eu aguardo vocês lá, será um prazer entender o caso de você e ajudar sua família da melhor forma possível. E conte comigo, qualquer dúvida pode mandar aí nos nossos grupos, nos nossos canais. E parabéns por participar desse seminário, com certeza você saiu daqui com muito mais conhecimento que chegou. Conte comigo, um grande abraço, te vejo em breve. Tchau, tchau.